fazer a reforma política, e eu gostaria, e talvez não concorra mais nenhum outro cargo, sobre a lógica dessa legislação em vigência. Nós precisamos fazer uma reforma política para ter mais mulheres nessa casa, para ter mais negros nessa casa, para termos uma expressão da sociedade mais viva, termos aqui representantes da comunidade LGBT, tá certo? Temos pouquíssimos, para termos índios nessa casa, e aí nós não conseguimos avançar. Eu estou convencido, tenho ouvido algum discurso aqui que tem me incomodado, inclusive de companheiros meus de partido, que acham que o fim do financiamento de empresa por si só resolve. Não, o fim de financiamento de empresa é um elemento central para desvincular a atuação do Estado do capital. Essa corrupção que está aí e que alguns apregoam como sendo momentânea e conjuntural, não é uma corrupção estrutural que vem desse modelo de financiamento. Quem financia governa, quem financia quer participar, quem financia interfere, e interfere indevidamente. Interfere fraudando contrato, interfere superfaturando contrato, interfere subexecutando contratos. Então, a grande origem desse mal que está aí, que não é conjuntural, não é do governo Dilma, não é do governo Lula, vem de muito tempo. Esse governo, ao contrário, tem permitido, tem estimulado e tem combatido a corrupção, tá certo? E nós não avançamos nem um pouco. Então, a reforma política que eu desejo ver implantada é a reforma política com financiamento público. Com financiamento público para os partidos, com listas. Temos efetivamente a participação de mulher, a chamada lista em zigue-zague, um homem e uma mulher, para que nós possamos ter aqui coincidência de eleição. Ninguém aguenta mais nesse país de 2 em 2 anos paralisar a máquina para ter eleições de 2 em 2 anos. Redução do mandato de senador. Não é possível mais que um senador tenha 8 anos de mandato. É uma eternidade. A rotatividade faz parte da República Democrática. E 8 anos é quase uma vitaliciedade. Um senador com 3 mandatos são 24 anos de mandato. Coisa absurda. E defendo, estou convencido, senhor presidente Zalci, estou convencido de que nós devemos limitar o número de mandatos, e havia um compromisso meu já nessa eleição apregoado, seria meu último mandato. Devemos limitar o número de mandatos de parlamentares. Não acho que seja 2 necessariamente, né? No meu caso, eu coloquei 2 para ser exemplar. Mas alguém disse ontem aqui que estava saindo, não foi candidato para permitir que outras pessoas viessem a ser. Porque a República também é isso. A República é a oportunização de igualdade. Se alguém fica aqui 11 mandatos, 12 mandatos, está tirando a possibilidade de outras pessoas representar o povo. Então, a limitação de mandatos também é positiva no sentido de nós não só darmos oportunidade, igualar, mas também impedir um pouco dos vícios das entranhas do parlamento. E também, senhor presidente, não conseguimos, e me frustrou, a reforma tributária, que na minha cabeça é bem diferente de outras reformas que estão aí. O Brasil tem uma estrutura tributária altamente injusta, que tributa os chamados serviços e consumo. É a tributação indireta, é a tributação regressiva, que incide principalmente em quem não pode pagar. Nós também fizemos pouco para alterar a estrutura federativa. Avançamos um pouco com a PEC, que aprovamos aqui, passando 0,5% para o ano, a mais para o Fundo de Participação do Município, e 0,5% no ano 2016. Mas é muito pouco para alterar a estrutura federativa.
os municípios são precisam ser fortalecidos. São eles, senhor presidente, são eles que executam efetivamente as políticas necessárias à melhoria das condições de vida da população. São eles que executam a política de saúde, a política de educação básica, o saneamento, a limpeza, a urbanização, a iluminação pública, dentre outras políticas fundamentais. Não fizemos isso também. Então eu saio daqui com uma certa frustração, que nós não conseguimos fazer, principalmente a tarefa central, que é a reforma política. Saio frustrado, e o Papa Francisco, que me parece que já é um homem iluminado, mas numa iluminação ainda maior, ele que interviu para que as nuvens de chumbo da conjuntura internacional fossem reduzidas e os Estados Unidos recuassem no seu bloqueio a Cuba, o Papa Francisco ontem, ele também emitiu a opinião de que a mídia, ela tem os seus pecados de estar controlada. E nós não fizemos aqui também a regulação da mídia. A própria ONU, através de seu comissário que esteve aqui no Brasil, reconhece que o controle, a regulamentação econômica da mídia, a descentralização, a democratização da mídia é fundamental para consolidar a democracia brasileira.